Seres humanos são tão ligados a animais que uma das perguntas mais comuns em grupos de discussão anarcocapitalistas é: quem vai proteger os animais no Ancapistan? Eu, particularmente, acho engraçado porque, como assim? Quem disse que o Estado protege animais hoje? Mas eu entendo a dificuldade das pessoas. Quem está acostumado a leis como solução, demora um pouco de tempo para perceber que leis, uma autoridade central, não resolvem absolutamente nada. Eu estou preocupado que cavalos estejam sofrendo na mão de carroceiros cruéis, que o Estado faça uma lei proibindo carroças puxadas a cavalo. Lógico, isso vai fazer com que centenas de cavalos sejam abandonados em estradas e morram de fome ou atropelados, mas pelo menos eu não tenho que ver o cavalo puxando carroça, minha consciência está livre. Os cavalos estão agora muito pior do que antes, mas a minha consciência está limpa. O que falta muita gente entender é que a relação entre humanos e animais vai muito além da mera exploração. É uma simbiose econômica entre espécies. Afinal, animais têm direitos no anarcocapitalismo? A resposta é muito simples. Como expliquei no vídeo O que é o PNA, não existe isso de decidirmos se animais têm direitos ou não. O PNA é um mínimo ético. Como os direitos de animais não são uma constante na sociedade humana, nem são uma necessidade para a sociedade humana funcionar, não há hipótese possível de estender a cachorros, gatos, direito de propriedade e liberdade, tais como os têm os seres humanos. Fato é que esses direitos dependem exclusivamente da espécie. Não há como fugir disso. Um ser humano com retardo mental pode ser menos inteligente que um cachorro. Ainda assim, o ser humano tem direito de propriedade e liberdade, o cachorro não. Um ser humano pode estar em estado vegetativo, sem qualquer sinal de senciência. Ainda assim, tem direitos. E os demais animais sencientes, não. Para aqueles que acham que definir o limite em espécie humana é algo aleatório, eu aponto que definir o limite em seres sencientes também é algo aleatório. Todos os seres vivos, afinal, querem se reproduzir, querem continuar vivos, incluindo vírus, bactérias e vegetais. Mas um ponto importante, que sempre ressalto é: isso não quer dizer que possamos tratar os animais como quisermos. O PNA é só o mínimo ético, é só o ponto de partida. Culturas, empresas de segurança e contratos vão estabelecer regras adicionais além do PNA. Imagino que seria muito comum em uma sociedade libertária que exista uma entidade de monitoramento de animais. Essa entidade pode investigar, receber denúncias e avaliar, e publicar periodicamente uma lista de pessoas que maltratam animais. E certamente muita gente da sociedade civil vai fazer boicote dessas pessoas. O PNA não foi envolvido em momento algum, mas as pessoas vão ter incentivos para não maltratarem os animais. Essa é a lógica de uma sociedade descentralizada. Você não precisa de nenhuma lei, nenhum mecanismo que não seja apenas a informação. Além disso, a ideia de resolver temas complexos com leis simplistas sempre dá margem a problemas maiores que o problema original. Como explicamos no caso dos cavalos e carroças, toda vez que o governo resolve um problema com uma lei, gera 10 problemas 10 vezes maiores que o problema original. A interação entre seres humanos e algumas espécies animais é tão antiga e interdependente que podemos dizer claramente que a nossa espécie é simbiótica com várias espécies de animais. Não seríamos capazes de viver hoje em nosso padrão de vida sem o gado, o frango e o porco. A ingestão de proteína seria radicalmente reduzida, abaixo do mínimo necessário para a maior parte da população. Apenas adultos com alto grau de riqueza podem se dar ao luxo de ser veganos, de obter proteínas suficientes de vegetais especificamente preparados. E, mesmo nesses casos, existem questionamentos se isso seria saudável. Para bebês, crianças e adolescentes, é comprovadamente prejudicial à saúde não ingerir carne. Mas não somos apenas nós que dependemos do gado. O gado atual, descendente dos aurochs europeus, já extintos há muitos séculos, é até capaz de reverter ao estado selvagem, mas com muitas dificuldades. O pior que poderia acontecer para o gado atualmente seria toda a humanidade se tornar vegana, porque os mesmos seriam abandonados, uma vez que não tem mais valor econômico, e fora alguns poucos mantidos por motivos religiosos, provavelmente morreriam aos milhões. Espécies como a galinha e o porco têm relação tão estreita conosco quanto o gado, e seguiriam o mesmo caminho. Outras espécies, embora sejam domésticas, guardam menos relação com o ser humano. Por exemplo, a galinha da Angola, comum no interior do Brasil, foi domesticada muito tempo depois da galinha comum. De fato, criar galinha da Angola envolve muito menos contato com a galinha. Elas não ficam bem em confinamento, mas estão sempre em volta da residência.
É curioso como tudo aponta para o tempo de domesticação. A domesticação dos animais não aconteceu toda de uma vez só, mas em levas. O cachorro foi claramente o primeiro. Mesmo antes da invenção da agricultura, 15.000 a.C., já haviam cachorros domesticados. Os demais animais vieram depois da agricultura, ou junto com ela. Cabra, porco, ovelha, gado, gato por volta de 8.000 a.C. Galinha, burro, pato, búfalo, abelha, dromedário, cavalo, 4.000 a.C. Iaque, camelo, lhama, alpaca, galinha da Angola, pombo, 2.000 a.C. Tem alguns mais recentes ainda. Carpa, peru, coelho, canário e outros foram domesticados depois do ano zero. E existem inúmeras espécies que foram domesticadas no século XX, como a raposa doméstica, o porco-espinho doméstico e vários peixes de aquário. Mas a nossa evolução como sociedade tem apresentado outras particularidades interessantes. Por exemplo, a visão dos animais tem sofrido uma crescente humanização. Cada vez mais as pessoas veem animais do mesmo status que seres humanos. Isso é curioso porque, na maior parte da nossa história, a nossa relação com os animais foi de combate. Eles eram os inimigos que precisavam ser abatidos, que podiam te matar se você não tomasse cuidado. Era uma relação de igual para igual, porém de adversários. Com a domesticação, os animais passaram a ter um papel subserviente. Eles servem para os nossos propósitos, devem ser usados conforme a nossa conveniência. Cada vez mais tem surgido na sociedade a chamada visão pós-doméstica dos animais, em que retornamos a uma visão igualitária desses, mas não como adversários, como iguais. Essa visão foi muito bem descrita no livro Hunters, Herders and Hamburgers: The Past and Future of Human-Animal Relationship, do Richard Bulliet. Bom, eu cresci no interior de Minas. Meus avós tinham um pequeno sítio lá com algumas dezenas de cabeças de gado, alguns porcos para consumo nosso e muitas galinhas, 3 grandes galinheiros de engorda. Portanto, minha infância e adolescência eu tive contato com o que é a fase doméstica da relação com os animais. Matei galinha com uma mão só, é muito fácil. Ajudei a destrinchar porco. Matei boi com machadada no crânio para fazer churrasco, limpando ele no campo em cima de uma lona, como é costume no interior até hoje. Cachorro na casa dos meus avós não botava o pé nem na varanda, era só no quintal. Era um animal de apoio e vigilância, não era para fazer carinho. Tudo isso é muito natural para mim, e essa visão dos animais como sujeitos de direito me parece bem frescura. Coisa de quem cria poodle em apartamento e acha que conhece animais. Desculpa falar francamente. Outro dia passou na televisão um programa em que o cara matava uma cabra para assar, com todo cuidado, sem crueldade alguma. Mas, lógico, para assar uma cabra você tem que matá-la, não tem outro jeito. Por algum motivo, pessoas ficaram histéricas com isso. O que eles achavam? Que carne dá em árvore? Mas reconheço que é uma tendência. A população tem se tornado cada vez mais urbana. O mais perto que uma pessoa média chega de matar um boi é escolher a picanha na geladeira do supermercado. Trata-se de um choque cultural que temos que passar. Eu vou morrer achando que é frescura, mas reconheço que sou parte vencida na cultura geral da população. A domesticação dos animais é uma história bacana que nos dá outras ideias interessantes. Ela começou com a domesticação do lobo cinzento, uma espécie de lobo já extinta, que deu origem a todos os cachorros atuais. Isso foi muito antes da agricultura, quando o ser humano ainda era caçador-coletor e vivia em pequenos grupos que se moviam ao longo do tempo, levando seus acampamentos temporários. Os lobos selvagens se aproximaram dos acampamentos humanos, buscando restos de comida deixados por esses. Alguns deles eram mais dóceis e passaram a acompanhar os humanos diretamente. Os humanos passaram a cuidar dos filhotes de lobos mais dóceis, lógico, quanto mais dócil era interessante para ele também. E rapidamente a seleção artificial levou uma nova espécie, o cachorro. Em troca de receber a alimentação dos seres humanos, passaram a ajudar os mesmos na caça, na guarda e em outras atividades. Pode parecer estranho como ensinar um animal a ajudar na caçada, mas veja, aqui reside um ponto central da domesticação de animais. O ser humano só tem capacidade de domesticar animais que têm predisposição para isso. Os lobos cinzentos já caçam em manadas, em que há um líder, o lobo alfa. Os lobos já têm pré-programado em sua genética técnicas de caça em que precisam apenas observar o lobo alfa e complementar a estratégia. Bastou o cachorro considerar o ser humano como seu lobo alfa e toda a programação para caça já estava pronta, era instintivo para ele. Esse é o mesmo motivo pelo qual o cavalo foi domesticado, mas a zebra não. O cavalo tem a tendência de seguir o líder do bando. Zebras não têm essa visão, suas manadas não têm líderes. São muito mais complicadas de domesticar, tanto que não o foram até hoje. De fato, existem 3 requisitos
direitos para domesticar uma espécie. Primeiro, comportamento dócil. Ninguém quer ser ferido ao domesticar um animal. 2. Capacidade de reprodução em cativeiro. Existem algumas espécies que simplesmente não se reproduzem em cativeiro. E 3. A tendência de ter uma organização social com um líder. Espécies que não têm um líder claro são muito mais difíceis de domesticar. Nesse ponto cabe uma observação pertinente. Veja, o ser humano, desde a criação das cidades, tem um comportamento progressivamente mais dócil. Nós nos reproduzimos sem problemas em grandes grupos, até em cativeiro se for necessário. Aparentemente, grande parte da população ainda sente falta de um líder para dizer o que eles devem fazer. Sem um líder alfa ou político de estimação, ficam perdidos igual cachorro na rua. Daí a gente pergunta, até que ponto o ser humano foi domesticado? Será que o Estado não é a domesticação do homem pelo homem? Será a vida em Estado uma necessidade psicológica para a maior parte da população? Será que fomos domesticados a ponto de precisar alguém chicoteando nossa bunda com leis para andarmos para frente? Bom, eu não sei essas respostas. Acho mesmo que o grosso da população sempre vai clamar por um Estado. Estão domesticados, precisam de um dono. Meu ponto é que quem quiser servir a um Estado deve ser livre para fazer isso. Não critico socialistas e seu amor e subserviência ao político macho alfa. Acho mesmo que no Ancapistão haverão instituições similares ao Estado para mandar em você se você quiser. Mas é importante que ninguém seja limitado pela maioria. A sociedade limitada pela média é incapaz de evoluir. E a evolução natural do ser humano é viver pela informação, não pelo Estado. Felizmente, o Estado vai se tornar cada vez menos viável economicamente. A lição para você, caro socialista domesticado, é que o Estado vai acabar de forma inevitável. Aprenda a não exigir que os outros obedeçam às ideias do seu macho alfa. Aprenda a viver sem o Estado coercitivo, ou morra junto com ele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.